Você já se perguntou por que nasceu justamente nesta família? Por que com essa mãe, com esse pai, nessa realidade tão específica? E se, antes de nascer, você já soubesse exatamente o que estava fazendo? E se sua alma tivesse escolhido seus pais com um propósito profundo? Hoje, vamos mergulhar no mistério espiritual da encarnação e descobrir por que você escolheu exatamente os pais que teve. Imagine por um instante que antes do seu nascimento, você não era apenas uma possibilidade biológica esperando acontecer. Você era consciência pura, um campo vibracional de experiências acumuladas, sentimentos, memórias, intenções e sabedoria. Um ser espiritual em sua essência mais luminosa, observando o fluxo da existência do outro lado do véu. Nesse estado, livre das limitações do corpo, da mente humana e do tempo linear, você se preparava para mais uma jornada, mais uma vida. E foi nesse momento, nesse espaço invisível aos olhos, que algo grandioso aconteceu. Você participou de um encontro sagrado, um verdadeiro conselho espiritual. Nele estavam presentes seus guias, mentores espirituais, talvez até partes da sua própria centelha superior. Eles não tomam decisões por você, mas te auxiliam a enxergar com clareza as implicações espirituais da vida que você está prestes a viver. A pergunta principal é: qual será o propósito dessa encarnação? A resposta a essa pergunta vai determinar todas as peças do quebra-cabeça da sua próxima existência. O país onde você nascerá, a época histórica, seu corpo, talentos, desafios e talvez o mais impactante, quem serão seus pais. Muitas pessoas, ao ouvirem isso pela primeira vez, reagem com espanto ou até revolta. Mas como assim eu escolhi meus pais? Isso não faz sentido. Meus pais foram ausentes, ou tóxicos, ou me fizeram sofrer, e essa dor é legítima. Não estamos aqui para negá-la, mas para olhar mais fundo, além das aparências, além das feridas. A verdade é que, do ponto de vista espiritual, o que a alma busca não é conforto, é evolução. No plano espiritual, a alma tem uma visão muito mais ampla e profunda do que conseguimos perceber em nosso estado encarnado. Ela entende que o sofrimento, embora doloroso, pode ser um mestre poderoso, e que relações difíceis podem nos ensinar sobre perdão, amor incondicional, limites e superação. A alma vê o todo. Ela sabe que as feridas da infância podem gerar empatia no adulto, que a dor pode se tornar serviço, que a sombra pode nos impulsionar para a luz. Durante esse momento de escolha, a alma revisita suas vidas passadas. Ela analisa os padrões que ainda não foram resolvidos, traumas, dívidas kármicas, comportamentos repetitivos, vínculos inacabados com outras almas. Tudo isso é levado em conta. Por isso, o processo de escolha dos pais não é aleatório. É como selecionar os atores principais da sua próxima peça de teatro. E o mais curioso, muitas vezes você já os conhece. Eles fazem parte da sua família de alma, um grupo de consciências que reencarnam juntas, em diferentes papéis, para aprenderem mutuamente. No plano espiritual, pode ter havido um diálogo como este. Eu preciso aprender sobre aceitação e perdão. Então eu serei aquele que te desafiará a perdoar. E eu serei quem vai te mostrar o amor incondicional, mesmo que você não o perceba no começo. Combinado, nos encontraremos na Terra. Esses acordos espirituais são chamados de contratos de alma. Eles não são imposições, mas escolhas feitas com base naquilo que sua consciência entende ser necessário para crescer. E os pais fazem parte desses contratos fundamentais. Claro, o livre-arbítrio segue existindo. Ao nascer, você não se lembra dessas escolhas. Isso faz parte do jogo da encarnação. O esquecimento permite que a experiência seja autêntica, mas no fundo, em sua alma, você sabia da jornada, sabia das provações, sabia da beleza e da dor. E mesmo assim, você disse sim. É por isso que, quando olhamos para nossas famílias com os olhos da alma, tudo muda. A pergunta deixa de ser: por que isso aconteceu comigo? E se transforma em: o que minha alma quer aprender com isso? Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora. A consciência de que você escolheu seus pais não é uma forma de negar os traumas ou ignorar os abusos. Pelo contrário, é uma forma de ressignificar, de tomar o poder da sua história nas mãos, de perceber que você não é vítima do acaso,
mas protagonista de uma jornada espiritual extraordinária. E mais, perceber que você já era um ser sábio antes mesmo de nascer, que havia uma inteligência espiritual guiando seus passos desde o início, e que, por mais difícil que tenha sido, por mais doloroso que possa parecer, tudo está entrelaçado em um plano maior, cheio de sentido e aprendizado. Este é o primeiro passo para a cura, não negar o passado, mas compreendê-lo à luz da alma. E tudo começa reconhecendo a escolha que você fez. A escolha dos pais que seriam seus primeiros espelhos no mundo. Quando pensamos em herança genética, costumamos imaginar o que a ciência moderna já decodificou: os traços físicos, as doenças hereditárias, a cor dos olhos ou a propensão a desenvolver certas habilidades. No entanto, o que poucas pessoas sabem ou se lembram é que a herança que recebemos dos nossos pais vai muito além do DNA biológico. Existe algo mais sutil, mais profundo, mais invisível, mas não menos real, o que poderíamos chamar de DNA espiritual. Essa ideia é compartilhada por diversas tradições esotéricas, como a Cabala, o hinduísmo, o xamanismo e até mesmo em linhas mais contemporâneas da psicologia transpessoal. A tese central é simples e poderosa. Nossos pais não nos passam apenas carne, sangue e osso, mas também padrões energéticos, memórias emocionais, tendências mentais e traços espirituais. Ao escolher seus pais, sua alma não apenas considerou o corpo físico que herdaria, mas também o campo vibracional que viria junto com ele. E isso inclui os traumas não resolvidos da linhagem familiar, os dons espirituais e psíquicos que circulam na ancestralidade, as repetições inconscientes que ocorrem de geração em geração, as crenças limitantes herdadas desde o ventre, as emoções que ficaram guardadas no inconsciente familiar, as missões não cumpridas de seus antepassados. A alma sabia, e mesmo assim aceitou. Ela sabia que talvez nasceria em uma família onde o medo dominava, onde o afeto era escasso, onde o controle imperava, ou onde o amor era intenso, mas a liberdade era reprimida. Ela sabia que receberia, junto com o sangue, um pacote emocional que a moldaria nos primeiros anos de vida, e aceitou isso não como uma condenação, mas como uma ferramenta de trabalho espiritual, porque cada desafio herdado carrega também uma chave de transcendência. Pense na sua vida por um instante. Quantos comportamentos você repete sem entender o porquê? Quantas vezes você age como seus pais, mesmo sem querer? Quantas vezes você sente culpas, medos ou vergonhas que parecem nem ser suas? Essas impressões psíquicas não vieram do nada. Elas fazem parte do campo morfogenético familiar, um conceito estudado por cientistas como Rupert Sheldrake e observado por místicos há milênios. Esse campo funciona como uma nuvem espiritual, onde estão registradas todas as experiências da sua linhagem. E sua alma, ao escolher seus pais, mergulhou nesse campo com um objetivo: transformar o que está preso, curar o que está doente, despertar o que está adormecido. Às vezes isso significa ser o primeiro a quebrar um ciclo, ser a ovelha negra da família, aquele que não se encaixa, mas que veio justamente para inaugurar uma nova forma de ser. Outras vezes, isso significa honrar uma missão antiga, continuar um legado espiritual, artístico, curador, guerreiro, que corre nas veias da sua linhagem. Cada ser humano é como uma semente ancestral, traz em si todas as informações do campo que o gerou, mas também traz o poder de florescer de maneira única. É por isso que, em muitas tradições, a cura da alma começa pela reconciliação com a família, não necessariamente a reconciliação externa, mas a interna. A aceitação de que você veio exatamente da fonte que precisava, de que o seu corpo, seu nome, sua história inicial, por mais imperfeitos que pareçam, foram escolhidos com sabedoria. Claro, isso não significa permanecer preso aos padrões do passado. Pelo contrário, significa se tornar consciente deles e, a partir dessa consciência, libertar-se. A alma que escolhe encarnar através de determinada linhagem não o faz por castigo, mas por confiança. Ela sabe que tem o potencial para ir além do que os seus antepassados conseguiram. Ela sabe que carrega consigo a força de todos que vieram antes e que pode usá-la para curar, transformar, elevar. Você talvez tenha herdado o medo da escassez, mas está aqui para manifestar a abundância.
Talvez tenha herdado uma linhagem de silêncios, mas sua missão seja expressar a verdade. Ou talvez tenha nascido em uma cadeia de abandono para aprender e ensinar o verdadeiro amor. Essa é a alquimia espiritual do DNA. E quanto mais você conhece sua história familiar, mais se liberta dela. Quanto mais compreende os padrões, mais pode transformá-los. E quanto mais honra suas raízes, mais forte você cresce. No fim, escolher seus pais foi como escolher o solo onde sua alma iria brotar. Não o solo perfeito, mas o necessário, cheio de desafios, mas também cheio de nutrientes escondidos. E é através do seu crescimento espiritual que você transforma esse solo, para si e para as gerações que virão depois de você. Este talvez seja o ponto mais sensível de toda a jornada espiritual, porque não estamos falando de teoria, mas de dores reais. Cicatrizes que muitas vezes foram deixadas por aqueles que, em um mundo ideal, deveriam ser nossas primeiras fontes de amor, proteção e acolhimento, os nossos pais. Muitas pessoas, ao ouvirem que escolheram seus pais antes de nascer, reagem com incredulidade, raiva ou tristeza profunda. Afinal, como uma alma escolheria sofrer? Como ela escolheria o abandono, o abuso, a violência emocional ou física, a negligência, a frieza? Essas perguntas são legítimas, e a resposta não deve ser simplista nem espiritualizante, ao ponto de ignorar o sofrimento humano. A proposta espiritual aqui não é romantizar a dor, mas sim dar a ela um novo sentido, um sentido que empodera, que transforma e que abre portas para a cura. Vamos começar com uma verdade difícil, porém libertadora. A alma não escolhe a dor, ela escolhe as possibilidades de crescimento. Na dimensão espiritual, não há julgamentos morais como os que temos aqui na Terra. Há apenas propósitos evolutivos. A alma não busca conforto ou prazeres contínuos. Ela busca aprendizado, expansão, cura e reconexão com sua essência divina. E muitas vezes, as lições mais profundas da existência vêm justamente dos cenários mais difíceis. É preciso coragem para nascer em uma família disfuncional. É preciso força espiritual para encarnar em um ambiente marcado pela dor. Mas quando isso acontece, a alma já vem com recursos internos para atravessar esse desafio, mesmo que por um tempo ela se sinta completamente perdida. Se seus pais foram ausentes, tóxicos ou até mesmo abusivos, sua alma pode ter escolhido essa experiência por vários motivos. 1. Para encerrar um ciclo ancestral. Muitas famílias carregam padrões repetitivos de abuso, abandono, dependência emocional, codependência, silêncio, opressão. A alma pode ter escolhido essa linhagem para ser o ponto de ruptura, o elo que transforma o padrão, o bode expiatório que, ao despertar, liberta todos que vieram antes e os que virão depois. 2. Para desenvolver qualidades espirituais específicas. Em contextos adversos, muitas almas desenvolvem compaixão, resiliência, empatia, sabedoria emocional e discernimento, não como mecanismos de defesa, mas como frutos de superação. A dor, quando transmutada, se torna potência espiritual. 3. Para aprender a se amar. Pessoas que crescem sem amor verdadeiro muitas vezes passam a vida buscando isso nos outros, até que um dia, cansadas de se ferir, decidem voltar-se para dentro e descobrem que o amor mais curador não vem de fora, vem de si mesmas. Esse aprendizado pode levar anos, décadas ou uma vida inteira, mas ele transforma completamente o destino. 4. Para experienciar o contraste. Sem o frio não reconhecemos o calor. Sem a escuridão, não valorizamos a luz. Há almas que escolhem experiências densas simplesmente para entender o contraste e valorizar o que realmente importa. Ao experimentar a ausência de amor, elas desenvolvem a profunda decisão de serem canais de amor para o mundo. Mas atenção! Compreender isso não significa justificar abusos ou manter relações tóxicas. Reconhecer que sua alma escolheu esse desafio não significa que você deva aceitar maus tratos, perdoar de forma forçada ou manter laços doentios em nome de uma espiritualidade mal compreendida. Pelo contrário, reconhecer a escolha da alma é o primeiro passo para se libertar. É assumir que, embora você tenha nascido nesse ambiente, você não precisa mais repetir essa história. Você pode romper, pode escolher diferente.
pode criar novas formas de ser, de amar, de viver. E a partir daí a cura acontece. Muitas vezes a verdadeira reconciliação com os pais não ocorre no plano externo, mas sim no interior da alma. É o momento em que você compreende que eles agiram como puderam, com os recursos que tinham, que também estavam presos a seus próprios traumas e ignorâncias, e que, embora isso não apague a dor que causaram, te liberta da necessidade de carregar essa dor para sempre. Essa libertação é um ato de poder espiritual. Perdoar não é esquecer. É soltar o vínculo energético que ainda te prende. É parar de repetir a dor que já aconteceu. É honrar sua alma, que mesmo diante da escuridão, ainda escolheu a luz. Se você teve pais amorosos, essa é uma bênção. Se teve pais ausentes ou violentos, essa é uma missão. E em ambos os casos sua alma sabia. Sabia que poderia aprender. Sabia que poderia curar. Sabia que poderia transformar. E se hoje você está aqui, ouvindo essas palavras, é porque essa transformação já começou. Existe um mistério profundo que atravessa religiões, filosofias e tradições espirituais do mundo inteiro. O reconhecimento súbito, quase inexplicável, que sentimos por certas pessoas. Um sentimento de familiaridade instantânea, mesmo que seja a primeira vez que encontramos alguém. Ou, ao contrário, um sentimento de atrito tão forte que parece antigo. Esses fenômenos são sinais de algo muito maior do que podemos compreender com os sentidos comuns, as famílias de alma. Antes de encarnarmos, vivemos em planos sutis onde a consciência é mais expandida. Nesses planos, nossas almas fazem parte de grupos espirituais com os quais temos laços profundos, conexões que ultrapassam tempo, espaço e até mesmo identidades individuais. São as chamadas famílias de alma. Grupos de consciências que evoluem juntas, vida após vida. Essas famílias não são determinadas por sangue ou genética. Elas são formadas por ressonância vibracional. Isso significa que almas com missões, aprendizados ou propósitos semelhantes tendem a se atrair e a reencarnar em conjunto, muitas vezes trocando de papel entre uma vida e outra. O pai de hoje pode ter sido o filho de ontem. A irmã de agora pode ter sido sua mãe em uma existência anterior. O amigo íntimo de hoje pode ter sido seu rival, ou até seu mestre espiritual. Muitas vezes, esse reencontro é percebido no plano terrestre de formas sutis. Uma criança que ainda pequena tem um apego incomum por um avô. Um casal que se encontra e tem a sensação de já se conhecer de outras vidas. Ou até irmãos que parecem estar em constante conflito, como se estivessem resolvendo pendências antigas. Essas dinâmicas não são por acaso. Elas fazem parte do que chamamos de acordos espirituais. Antes de encarnar, as almas combinam entre si os papéis que assumirão na próxima vida, sempre com o objetivo de ajudar umas às outras a evoluir. Alguns desses acordos são de apoio e amor incondicional. Outros, infelizmente, envolvem desafios, tensões e até sofrimento. Mas mesmo esses, quando vistos sob a ótica da alma, têm um propósito de transformação. Imagine que em uma vida passada você tenha sido um pai severo com seu filho. Causou dor, talvez sem perceber. Agora, nessa vida, as posições se inverteram. Você volta como filho e aquela alma retorna como seu pai. O objetivo? Vivenciar a experiência do outro lado, desenvolver empatia, restaurar o equilíbrio. Essas trocas são movidas por uma inteligência espiritual chamada de Lei da Compensação, ou como é conhecida no Oriente, Karma. Mas o Karma não é punição, é oportunidade, uma chance de restaurar harmonia onde houve desequilíbrio, de curar onde houve ferida. Isso também explica por que há tantas relações familiares que parecem profundamente complexas. Há algo além da personalidade agindo ali. Há memórias espirituais tentando se resolver. Dentro das famílias de alma, há também o fenômeno das missões compartilhadas. Grupos que encarnam juntos com o objetivo de levar luz a uma comunidade, a uma linhagem ou a um tempo histórico. Muitas vezes, essas almas encarnam em posições complementares. Uma como curador, outra como artista, outra como questionador, outra como exemplo de compaixão. Na sua família biológica, talvez existam essas pistas. Alguém que guarda os saberes da ancestralidade, outro que traz a energia da ruptura.
E talvez você seja aquele ou aquela que integra tudo, que busca entender e harmonizar as peças. Quando a alma escolhe os pais, ela muitas vezes também escolhe reencontrar almas companheiras que precisam estar ali naquele núcleo familiar. Mesmo em relações difíceis, há algo invisível operando para trazer crescimento mútuo. Há casos em que os vínculos familiares da alma se manifestam fora da família biológica. Um amigo que se torna mais próximo do que qualquer irmão. Um professor que desperta algo profundo dentro de você. Um estranho que, com um único encontro, muda sua vida. Esses reencontros fazem parte de um mapa maior. A alma não caminha sozinha, e ela nunca esquece os laços que criou. Por isso, mesmo que sua relação com seus pais tenha sido marcada pela dor ou pelo afastamento, há sempre outros pontos de conexão espiritual que se manifestam ao longo da vida. Reconhecer esses reencontros é um sinal de despertar. É a alma lembrando que ela não está aqui à toa, que ela está conectada a algo muito maior, que não importa quantas vezes precise renascer, ela sempre será acompanhada. Perceber que você faz parte de uma família de alma muda tudo. Deixa de ser sobre por que isso aconteceu comigo e se transforma em o que estamos resolvendo juntos. Deixa de ser uma história pessoal e se torna uma história cósmica. Você não está sozinho, nunca esteve. Os rostos que você conhece nesta vida já te viram em outras. As almas que hoje te desafiam talvez sejam aquelas que mais te amam, em níveis que você ainda não compreende. E no silêncio do coração, você sabe, estamos todos voltando para casa, juntos. A jornada da alma não termina no momento em que ela escolhe seus pais, nem se encerra na infância, por mais marcante que ela tenha sido. Pelo contrário, esse é apenas o começo. O nascimento é a entrada em uma nova escola de experiências, e os pais são, muitas vezes, os primeiros mestres. Mas a pergunta que muitos fazem é, se eu escolhi tudo isso antes de nascer, então tudo já está determinado? A resposta é clara e libertadora. Não. A escolha da alma estabelece o cenário inicial, mas o enredo, e principalmente o final, é você quem escreve. Essa é a beleza da encarnação. A liberdade espiritual permanece viva. Mesmo que a alma tenha traçado caminhos, desafios e oportunidades, o livre-arbítrio é sagrado. Você pode aceitar, recusar, resistir, transformar ou transcender qualquer situação que encontre no caminho. Pense na vida como uma peça de teatro. O palco foi escolhido, os personagens principais definidos, os temas centrais sugeridos, mas a atuação é sua. A forma como você vai interpretar o papel, os desvios, os improvisos e as decisões que toma, tudo isso é parte do seu poder pessoal. Mesmo que você tenha nascido em uma família difícil, você não está preso a ela energeticamente para sempre. Você pode curar os vínculos, pode se afastar com consciência, pode perdoar ou simplesmente seguir em frente. E se nasceu em uma família amorosa, também pode escolher outro rumo. O ponto central é que, após encarnar, a alma mergulha no esquecimento temporário. E nesse esquecimento, ela se torna novamente autora do próprio destino. Há um grande erro comum em algumas interpretações espirituais. Achar que, por ter uma missão, você está preso a um roteiro inflexível. Isso não é verdadeiro. Sua missão nunca é uma prisão. Ela é uma chave, uma oportunidade de expressar seu ser mais profundo. Mas você não é obrigado a cumpri-la. Você pode mudar, recusar, reinventar, adiar ou até transcender essa missão. A alma é livre para aprender de formas diferentes. Talvez sua alma tenha escolhido pais com a intenção de vivenciar a superação de um trauma, mas você pode, em algum ponto da jornada, decidir buscar outro tipo de aprendizado. Talvez ela tenha desejado curar a linhagem familiar, mas você pode, conscientemente, romper com tudo e começar uma nova linhagem energética a partir de si, e ambas as escolhas são válidas. O que importa é que sejam feitas com consciência, amor próprio e conexão interior. Reconhecer que sua alma escolheu seus pais é poderoso, mas reconhecer que você pode escolher o que fazer com isso é ainda mais. Essa é a diferença entre carregar o passado como um fardo ou utilizá-lo como trampolim. Seus pais te deram a vida, mas a vida é sua. Seu corpo, sua mente, sua história, tudo isso agora está nas suas mãos. E, com o tempo, a maturidade espiritual exige que você deixe de buscar culpados
e passe a buscar sentido. Isso não significa culpar a si mesmo por tudo que viveu, mas sim assumir a responsabilidade pelo que você constrói a partir daqui. Você pode decidir amar, mesmo não tendo sido amado. Pode escolher ser gentil, mesmo que tenha recebido violência. Pode se tornar pai ou mãe de si mesmo e oferecer a si aquilo que faltou. Você é livre para reescrever a narrativa. Muitas pessoas sentem culpa ao se afastar de seus pais. Acham que estão traindo suas raízes, sua espiritualidade, ou que estão sendo ingratas com aquilo que a alma planejou. Mas a verdade é, honrar sua alma não é se submeter ao sofrimento, é escolher a liberdade. Às vezes, transformar o legado familiar é a forma mais profunda de honrá-lo. Ser o oposto do que você viveu pode ser um ato de amor à sua linhagem. Afinal, alguém precisava interromper o ciclo, e se esse alguém é você, então sua alma realmente confiou muito em sua força. Muitos buscam na espiritualidade respostas para o passado, mas a espiritualidade verdadeira nos dá também poder sobre o presente. Você não está condenado por nenhuma escolha espiritual feita antes de nascer. Na verdade, o universo está constantemente oferecendo novas possibilidades, novos contratos, novos caminhos. A cada novo dia, você pode escolher novamente. Pode se reconectar com sua alma, redefinir sua missão, perdoar o que for preciso, seguir em paz. A vida não exige perfeição, apenas presença. Sim, você escolheu seus pais, mas mais importante do que isso é perceber que agora é você quem escolhe. Escolhe como interpretar essa história. Escolhe o que manter, o que transformar, o que curar. E essa escolha feita no presente é o ato mais divino que existe, porque é nela que você deixa de ser apenas fruto do passado e se torna co-criador do futuro. Você não está aqui por acidente. Sua alma sabia. Sabia de cada desafio, de cada aprendizado, de cada semente que você plantaria neste mundo. E mesmo que você não lembre, você escolheu. Escolheu com amor, com coragem e com um propósito maior do que você pode imaginar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue essa jornada de autoconhecimento espiritual. Porque o que sua alma sabia antes de nascer pode ser a chave para despertar agora.